Bom, vamos começar a explicação do dia falando sobre fontes de pesquisa. Então, imaginem que nós temos um tema e nós precisamos pesquisar sobre esse tema. A professora dá um animal para vocês e vocês vão pesquisar sobre esse animal, borboleta. Então, nós vamos pesquisar sobre a borboleta. Qual é o habitat da borboleta? Ou seja, qual é o local que ela vive, que ela é acostumada a viver? Quais são as características da borboleta, tanto física quanto de sobrevivência, de alimentação? Então, pesquisar sobre algo. Onde que eu posso pesquisar essas coisas? Vamos lá. Essas são as fontes de pesquisa. Fonte. Onde que eu posso pegar aquela informação? São as minhas fontes para a pesquisa. Primeira fonte de pesquisa, livros e revistas. Nós podemos pegar informações sobre determinado tema em livros e revistas. São as primeiras fontes de pesquisa. Aqui nós temos a legenda da imagem. Alunos do primeiro ano na biblioteca da escola pesquisando animais em livros e revistas. Então, livros e revistas são boas fontes de pesquisa, são locais, são formas de pesquisar um determinado assunto. Próxima fonte de pesquisa, sites. É uma palavra em inglês, por isso que ela está em itálico. Itálico é quando ela está um pouquinho torta a letra. Então, quando tiver assim, a gente sabe que não é da língua portuguesa. Sites. Alunos e professora pesquisando animais em sites confiáveis. Então, sempre que a gente for mexer com a internet, nós precisamos procurar sites confiáveis, porque tem muito site que a informação não é correta, não é confiável. Então, pesquisar bastante em mais de um site para verificar se a informação é correta, é verídica, é verdadeira, ok? Então, sempre que a gente mexe com a internet, nós precisamos ver em mais de uma fonte, em mais de um site, para ver se é um site confiável, ok? Site é uma fonte de pesquisa, para a gente pesquisar sobre determinados temas. Museu. O museu também é uma fonte de pesquisa muito boa e confiável. Os museus são muito confiáveis, então são informações verídicas. Informações confiáveis. Criança com a mãe pesquisando alguns objetos em um museu de ciências naturais. Então, sempre que a gente puder ir em museu, nós sabemos que são informações verídicas, confiáveis, uma fonte de pesquisa boa. Só que não é tão prática quanto entrar na internet. Nós temos que sair de casa, nos locomover, ok? Outra fonte de pesquisa é a pesquisa de campo. Por exemplo, eu pesquiso sobre o habitat da borboleta, onde que ela vive, como que é o ambiente que ela vive, se é calor, se é frio, se tem vegetação alta, rasteira, como que é, se tem flores, se não tem o ambiente que ela vive, do que ela se alimenta, o que precisa ter naquele habitat para ela se alimentar, para ela sobreviver. Ao invés de eu pesquisar isso no livro, eu posso ir em um determinado habitat e ver quais animais estão presentes ali. E assim eu conheço o habitat de determinados animais. Eu vou até o local na natureza e vejo o que eu encontro. Isso é pesquisa de campo. É uma fonte de pesquisa, você ir até o local e ver o que você encontra. Pesquisa de campo. É quando você vai até o local da natureza e verifica quais animais, quais espécies de animais nós encontramos ali. E assim nós sabemos que aqueles animais possuem determinado habitat. E aí vocês pegam o animal, obviamente que depois a gente solta, e verifica as características com lupa, observação a olho nu mesmo. Alguns animais nós vamos precisar da lupa.
alunos e professor em pesquisa de campo sobre animais. Então, eles vão até um habitat e viram, né, quais animais estão presentes naquele habitat. Isso é pesquisa de campo. Pesquisa de campo é uma fonte de pesquisa muito boa. Agora nós vamos falar sobre o que é habitat e animais em extinção. Habitat também não é uma palavra da língua portuguesa. Habitat é o local em que uma determinada espécie vive. Então, por exemplo, como que eu sei o habitat adequado para cada animal? Então, nós vamos ver os animais que estão ali presentes e vamos verificar que ali naquele habitat dele, por que aquele é o habitat do elefante? Porque ali naquele ambiente tem o que ele precisa para sobreviver. Então, ele tem a alimentação dele, ele possui a vegetação para uma boa locomoção. Por exemplo, o jacaré, ele precisa estar próximo da água. Então, se ele é colocado num habitat que não possui lagos próximos, ele não vai sobreviver. A girafa possui o pescoço bem longo. Se ela é colocada em um habitat, em um ambiente onde não tem vegetação alta para que ela coma o topo das árvores, ela também não vai sobreviver, porque ela precisa de alimentos que estejam ao alcance dela. Então, o habitat precisa ter vegetação, ou seja, as árvores, as plantas, de acordo com a sua alimentação, precisa ter o ambiente de acordo com a sua sobrevivência. Então, se é um ambiente seco, se é um ambiente úmido, precisa ser de acordo com cada animal, ok? Aqui, então, nós pesquisamos em um site, uma fonte de pesquisa. A fonte de pesquisa que a Pro utilizou aqui foi site. Então, eu utilizei um site, fonte de pesquisa site, pesquisei em mais de um site e acabei nesse daqui, Studies. Animais em extinção no Brasil e no mundo. Então, eu pesquisei animais em perigo de extinção. E eu achei este animal, tartaruga de pente. Habitat dela, ela prefere recifes de corais e águas rasas. Pode ser encontrada também em águas profundas, mas ela prefere águas rasas. Então, água que não seja tão funda. Não gosta muito das profundezas, mas vez ou outra, ocasionalmente, às vezes, ela vai para o fundo. O que são recifes de corais? Nós vamos ver agora. Então, olha lá. Essa é a tartaruga de pente. E nós vamos descobrir por que ela está quase em extinção. Lembrando que a palavra extinção significa que a espécie está quase extinta, quase desaparecendo. Existem pouquíssimas dessa tartaruga. Então, a tartaruga de pente, ela vive em recifes de corais. Corais são esses esqueletos, essas estruturas aqui construídas pelo animal coral. Então, ela gosta muito de recife de corais, onde no fundo possui essas estruturas construídas pelo animal coral. Então, ela prefere águas rasas, que não sejam tão fundas, onde a água está perto dos corais, e vez ou outra ela vai também para as profundezas, quando a água está bem, a superfície da água está distante dos corais. Então, ela está quase extinta, principalmente por comércio ilegal do seu casco. Então, tem gente que caça essa tartaruga e vende esse casco aqui. Muito lindo. Principais causas da extinção. Por que uma espécie entra em extinção? A Pro também utilizou fonte de pesquisa, site, ok? Então, eu pesquisei isso daqui em um site. Minha fonte de pesquisa foi site. Eu poderia usar livros, revistas, poderia ir até um museu, mas utilizou nessa questão site, ok? Desmatamento. O que é desmatamento? Quando o habitat do animal, quando a natureza, a parte que o animal é acostumado a viver, é poluído não, é desmatada. Então, corta a árvore, queima a árvore, ok? Então, eles vão tirando
a parte da natureza, que é o essencial para a sobrevivência. O animal não tem recurso para se alimentar, para sobreviver, e ele acaba morrendo, a espécie acaba sumindo. Poluição das águas, da natureza também. Então, devido à poluição, a espécie começa a sumir. Urbanização. O que é urbano? O que significa a palavra urbana? Lembra que urbano e rural. Rural é a parte da natureza, o interior, e urbano é a parte dos prédios, onde as pessoas constroem suas moradias. Então, a urbanização é quando você constrói prédios, constrói cidades no lugar da natureza. Então, a urbanização também acaba com o habitat dos animais. E eles não conseguem sobreviver. Caça e tráfico ilegal. O que é a caça e o tráfico? O tráfico é venda de animais. E não é uma coisa legal, é ilegal. É proibido vender e comprar animais da natureza. Então, caça, eles caçam e depois vendem. E isso acaba com os animais, porque eles tiram ele do habitat natural deles. Eles não conseguem sobreviver, a espécie some. Próximo conteúdo do dia, mais leve e mais pesado. Então, para a gente saber o que é mais leve e mais pesado, nós temos que saber o peso. Qual é o peso de cada um? Só que em algumas situações a gente não precisa saber o peso exato. Nós conseguimos imaginar que o peso dessa daqui, da bicicleta, é menor do que o peso do carro. Então, qual que é o mais leve? O mais leve é a bicicleta e o mais pesado é o carro. É uma lógica, a gente imagina. Então, não sei o peso exato de cada um, mas eu sei que a bicicleta, obviamente, é mais leve e o carro é mais pesado. A lancheira e o lápis. A lancheira, obviamente, é mais pesado e o lápis é mais leve. Então, nós conseguimos ir pela lógica, ok? Porque nós já tivemos contato com esses objetos. Vamos começar a apostila no próximo vídeo.